Bom dia, irmãos. Estamos começando mais um culto nessa manhã. Agora seria o momento de cumprimentar a pessoa que está do seu lado. Então, passa um álcool em gel na mão, cumprimenta a pessoa que está sentada no sofá aí do seu lado. Se você está sozinho, manda uma mensagem no WhatsApp para alguém aí rapidinho. Estamos começando mais um culto. E eu queria ler com vocês um texto em Deuteronômio 7:9. O texto diz: Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Irmãos, como é bom poder se relacionar com um Deus, que é um Deus que cumpre a aliança que Ele faz com o povo. Cumpriu no Antigo Testamento, cumpriu as alianças, e em Cristo Jesus, Deus cumpre a aliança também de nos dar a vida eterna. Vamos adorar esse Deus que é um Deus fiel às alianças que Ele faz. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós lhe agradecemos por esse dia, nós lhe agradecemos porque, apesar da distância, podemos ter uma forma de te cultuar juntos, Senhor. Lhe agradecemos por essas bênçãos que a tecnologia traz. E nós te louvamos agora, Senhor. Nós te louvamos primeiramente por quem Tu és, porque o Senhor é Deus, e nós te louvamos porque o Senhor é um Deus que cumpre as Suas promessas, é um Deus que abençoa o Seu povo, abençoa através de Jesus Cristo e nos permite, Senhor, viver uma vida contigo agora e para sempre, Senhor. Que possamos sempre desfrutar desse relacionamento em Cristo Jesus, que possamos sempre viver para a honra e para a glória do Teu nome. Em nome do Filho Jesus que oramos. Amém. Graça, amor que me alcançou, tomou o meu lugar, levou a minha cruz. Você se entregou para que eu fosse livre. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Quem traz a paz em meio à guerra e faz do órfão um filho amado, é o Rei da Glória, Ele é o Rei dos Reis. E quem governa com sua justiça, sol da verdade que me ilumina, é o Rei da Glória, o Rei dos Reis. Maravilhosa graça, amor que me alcançou, tomou o meu lugar, levou a minha cruz. Você se entregou para que eu fosse livre.
é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus. Oh, maravilhosa graça, amor que me alcançou. Amor que me alcançou, tomou o meu lugar, levou a minha cruz. Você se entregou para que eu fosse livre. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Desfruto as bênçãos à luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Canta minha ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti e extasiado então me senti. Anjos cantando nos altos céus, louvam excelsa de Deus. Então canta minha alma, canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sem
rende-lhe sempre ardente louvor. E agora você canta com a gente, canta minha alma. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. A palavra de Deus nos diz em Provérbios 16, 1 e 2: Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Meus irmãos, agora neste momento de contrição, nós somos chamados ao arrependimento. Não arrependimento por fazer planos, porque fazer plano não é errado, mas arrependimento por confiar somente nesse plano, por colocar nossa esperança nesse plano e não naquele que realmente garante a nossa vida, aquele que garante que as coisas vão dar certo, aquele que garante aquilo que prometeu para nós. Nós precisamos nos arrepender por não confiarmos inteiramente em Deus, inteiramente em Cristo, e sim em nós mesmos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, mais uma vez agora, Senhor, viemos te pedir que o Senhor sonde nosso coração, que o Senhor nos transforme pela Tua palavra, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, e pedir, Senhor, que o Senhor nos perdoe por muitas vezes confiarmos em nós mesmos, muitas vezes confiarmos em planos que fazemos e somente neles, Senhor. Possamos começar, além dos planos que fazemos, a olhar para Ti, Senhor, olhar para a garantia que o Senhor nos dá, para a certeza que temos em Ti, Senhor, temos em Cristo Jesus, de uma vida verdadeira, de uma vida plena, de uma vida real contigo, Senhor, através de Cristo. Possamos viver essa vida, em nome do Teu Filho Jesus que oramos, amém. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. A glória que tens, Tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Tu és soberano, Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que
existe e acontece. Tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Bom dia a todos, começamos mais uma manhã na presença do nosso Senhor. Estamos no meio de uma série chamada Redescobertos pelo Amor, uma série que se baseia no livro de Ruth. E o episódio desta manhã chama-se O Clímax. É o clímax do romance entre Boaz e Ruth. Se você está com sua Bíblia, abra no capítulo 3, quero ler todos os versículos com vocês. Se você não tiver, é só você acompanhar comigo a leitura na projeção da tela. A palavra de Deus diz assim: certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Boaz, senhor das servas com quem você esteve, é o nosso parente próximo. Esta noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a eira. Mas não deixe que ele perceba você até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então, vá, descubra os pés, deite-se e deite-se. Ele lhe dirá o que fazer. Respondeu Ruth: farei tudo o que você está me dizendo. Então, ela desceu para a eira e fez tudo o que a sua sogra lhe tinha recomendado. Quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre e foi deitar-se perto do Monte dos Grãos. Ruth aproximou-se e, sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou-se. No meio da noite, o homem acordou de repente. Ele se virou e assustou ao ver uma mulher deitada a seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Ruth, disse ela. Estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Boaz lhe respondeu: o Senhor a abençoe, minha filha. Este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo. Farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é uma mulher virtuosa. É verdade que sou resgatador, mas há um outro que é parente mais próximo do que eu. Passe essa noite aqui. De manhã veremos se ele quiser resgatá-la. Muito bem, que resgate. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor que eu a resgatarei. Deite-se aqui até amanhã. Ela ficou deitada aos pés dele até amanhã, mas levantou-se antes de clarear para não ser reconhecida. Boaz pensou: ninguém deve saber que esta mulher esteve na eira. Por isso, disse:
traga-me o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou, e o homem despejou nele 6 medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Depois ele voltou para a cidade. Quando Ruth voltou à sua sogra, esta lhe perguntou: como foi, minha filha? Ruth lhe contou tudo o que Boaz tinha feito e acrescentou: ele me deu essas 6 medidas de cevada, dizendo: não volte para a sua sogra de mãos vazias. Disse então Noemi: agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto não resolver esta questão hoje mesmo. Oremos. Pai, nós te pedimos que tu venhas falar conosco como o Senhor tem falado aos seus desde a criação. Fale conosco para que nós não tomemos nenhuma ação pensada em nós, para que as nossas ações sejam transformadas pelo Senhor e que todos os dias nós venhamos a lembrar de quão bom são os seus planos. Eu oro pedindo que o Senhor use a mim, este humilde pregador, para que o seu nome seja glorificado. No nome do teu Filho Jesus, eu oro e digo amém. Quando nós estamos passando por uma crise, ok? Quando nós estamos passando por uma crise, depois de ter recebido algum tipo de promessa, uma promessa, agora vamos falar daquilo que o Senhor nos promete, de cuidado. O que acontece quando a gente esquece desse valor? Medo, desespero, desconfiança. Isso nos leva a tomar decisões difíceis ou questionáveis. É isso que nós vamos ver nessa narrativa da história de Noemi. E aí algumas coisas a gente precisa aprender com isso. Primeiro, que nem todos os planos estão corretos, então cuidado com certos planos. 2, observe como Deus age no decorrer da vida, mediante até mesmo aos planos que a gente faz. Observe. 3, aprenda o descanso, aprenda o significado disso. Vamos olhar novamente para o texto. O narrador aqui vai sugerir algumas coisas. Ele vai deixar um clima um pouco mais tenso, vai trazer um pouco de apreensão. Afinal, a gente está falando de um romance, e todo romance tem esse clima de tensão. É algo normal em nossas vidas. E o narrador começa com uma frase de Noemi dizendo a Ruth: olha, eu vou procurar a felicidade para você, talvez achando um marido. Você precisa disso. Noemi fala isso. Talvez a gente possa dizer, olha, Noemi parece que está intrometendo um pouco na vida de Ruth, né? Não. Lembre que os pais sempre fizeram casamentos, até mesmo hoje, né? Isso na antiguidade, mas até mesmo hoje a gente ainda fala, eu queria tanto que a minha filha casasse com fulano, eu queria tanto que o meu filho casasse com ciclana, e isso a gente faz, mesmo que inconsciente, mesmo que numa brincadeira, mas na antiguidade era alguma coisa um pouco mais séria do que isso. Noemi tratava sua nora, Ruth, como a sua própria filha. Ruth tinha perdido o seu marido, Malom, Noemi tinha perdido o seu marido, Elimeleque, e as duas ficaram sozinhas. O que poderia acontecer? Talvez um olhar mais cético diria: essa família não prosperará, essa família não crescerá, essa família não terá provisões. Mas um olhar um pouco mais distante, ou talvez um olhar um pouco mais holístico, um olhar que abranja todas as coisas, faria nos lembrar que Deus havia prometido aos seus, porque Ele é um Deus de aliança, e até 1000 gerações, que Ele cuidaria da família, que Ele manteria a família sã e salva. Sã e salva. E agora a crise parece bater nas portas das casas ou da vida de Noemi. As crises parecem. Por quê? Porque naquela época eles estavam passando por uma crise, eles não tinham mais nenhum bem. Elimeleque supostamente tinha vendido tudo e vende para uma outra pessoa, talvez um outro parente, e ela vai tentar conquistar um sonho de ver a provisão da sua família por meio de uma mudança que Deus não havia permitido. Noemi já tinha vacilado nisso com Elimeleque, já tinha feito um plano que não era tão legal.
Agora, Ruth estava trabalhando, mas ele estava trabalhando de uma função que dependia da colheita, dependia do tempo, da sazonalidade. Então, quando fosse tempo de colheita, haveria alimento para ela. Mesmo que o trabalho dela fosse um trabalho não tão interessante para aquela época, não tão legal para aquela época, porque ela estava trabalhando de respigadora, ou seja, colhendo as espigas que caíam quando os ceifeiros, os ceifadores passavam, apenas as sobras, e disso elas se alimentavam. Mas se acabasse, por exemplo, o tempo de colheita, como elas sobreviveriam? Noemi, então, resolve acelerar esse processo. Ela sabe da promessa, mas ela está com medo. Então ela vai criar um plano que talvez, uma boa justificativa, vai criar um plano. E aqui eu quero dizer uma coisa, nem toda boa justificativa deve fazer com que a gente crie planos questionáveis. Olha só o plano dela e como o narrador vai deixar isso para que gere uma tensão no leitor. Eu queria que vocês voltassem no passado comigo e comecem a imaginar como isso acontece, ok? Noemi vai virar para Ruth e vai dizer o seguinte, olha só, hoje à noite você vai para a eira de Boaz. Eira era um lugar em que se colocavam os alimentos, os cereais, depois de terem colhido, para que pudesse peneirá-los, para que pudesse fazer as tratativas dos processos depois. E lá era aquele espaço de terra batida. Lembra disso? Sem eira e nem beira? Beira era aquela maquise onde a pessoa se esconde. Uma pessoa sem eira e nem beira era aquela pessoa que estava desprovida de recursos, estava à margem da pobreza. Noemi e Ruth estavam sem eira e nem beira. E esse é o grande cenário. E ela vai dizer, ante esse cenário, que talvez causasse nela um pouco de frisson, o seguinte, hoje à noite você vai para a eira de Boaz. Boaz vai ter comido, ele vai estar num bom mood, ok? Ele vai ter bebido, é isso que o narrador vai colocar, que ela vai falar isso para Ruth. Ela não quer dizer que ele estaria embriagado. Não, eles estavam num bom mood. E a gente sabe quando a gente não come, quando a gente não está satisfeito, como a gente fica zangado, irado, e a gente nem consegue ouvir direito. Experimente falar com alguém que passou da sua hora de almoçar, da sua hora de jantar. Talvez ele não vai te dar ouvido, porque ele quer, naquele momento, resolver o seu problema fisiológico. Ele quer estar satisfeito. Isso traz um bom mood, um bom sentimento. Então, Noemi vai dizer, quando ele estiver com um bom mood, depois disso, você vai escondida, mas antes de você chegar lá, você vai ter que fazer o seguinte, perfume-se, coloque um bom vestido e tome um banho. Ela vai dizer isso, era quase o segundo date dela, pelo menos narrado na história, e isso não poderia dar errado se ela obedecesse Noemi, essa era a ideia de Noemi, então você vai chegar lá, bonita, diferente da forma que você o encontrou, porque você encontrou suada, não cheirando tão bem, no meio do trabalho, mas agora você vai chegar como uma pretendente. É assim que você vai fazer, Ruth. Então, quando você chegar lá, você vai quietinha, de mansinha, descubra os pés, guarde essa palavra, descubra os pés e deite-se ao lado. Ele vai dizer o que vai fazer. Ruth vai como uma nora leal, como alguém leal, alguém que exerce sua lealdade, vai dizer o seguinte, ok, eu farei tudo o que a senhora mandar. Vejam comigo algumas coisas. Quando o narrador utiliza descubra os pés, alguns teólogos vão dizer o seguinte, olha, ele está dizendo, Noemi está dizendo a respeito de um plano que vai envolver uma atitude não lícita, talvez de um relacionamento sexual. Por quê? Porque a utilização da expressão descubra os pés, muitas das vezes era utilizada como uma relação sexual, e ele descobriu os pés dela, eles tiveram relações sexuais. Alguns teólogos vão defender que essa era a posição de Noemi, por causa dela estava um pouco amarga, lembra que ela fala, me chame de Mara porque eu estou amarga, porque o Senhor me deixou de mãos vazias. E ela estava com medo, ela estava frustrada, alguns vão dizer isso. Outros dizem que é o seguinte, não, é um plano questionável, o narrador colocou isso para deixar um pouco mais de tensão, mas Noemi, por mais que ela estivesse frustrada, Noemi era uma pessoa que conhecia as leis do povo. E a lei dizia
a lei de Moisés dizia o seguinte, que não pode ter relacionamento sexual antes do casamento. Isso poderia ser perigoso para Boaz e perigoso para Ruth, visto que Ruth era uma estrangeira de um país inimigo daquele povo, cujas leis eram severas, que incluíam a morte. Fica então a dúvida para nós. Será que realmente este era o plano de Noemi? Será que este era o plano dela? O que ela queria fazer com isso? Talvez alguma coisa que a gente deva aprender aqui. Que o medo, que o desespero, que a falta ou o esquecimento do garantidor das promessas faz com que a gente tome decisões desesperadas. Faz com que a gente tome decisões desesperadas. Faz com que a gente planeje de forma questionável. Esse é o ponto. Independente se alguns teólogos estão corretos e outros não, mas o mais importante para nós aqui é cuidado com os planos questionáveis. Nem tudo que é bom é correto. Nem tudo que é correto é bom. Nem tudo que é bom é correto, nem tudo que é correto é bom. Nós precisamos planejar. O planejar não significa que a gente esqueceu das promessas, mas quando a gente pensa ou planeja com o saber de quem garante as promessas, faz com que a gente também evite alguns determinados riscos desnecessários. Planejar assim, usando a palavra de Deus como um guia, faz com que a gente seja mais prudente, faz com que a gente não seja motivo de escândalo, faz com que a gente tenha mais paz no coração e os nossos planos, ao menos, podem significar um pouco mais de êxito. Não quer dizer que vai dar tudo certo, mas pelo menos não é questionável, não é questionável. Então, nesse primeiro ponto, cuidado com certos planos. Nem todos os planos são corretos, ainda que tenham uma justificativa plausível. Cuidado com isso, principalmente se a gente está com medo, principalmente se a gente está inseguro, principalmente se a gente está desesperado, principalmente se a crise está batendo a porta. Então, queria que vocês pensassem no seguinte: planeje, ok, não deixa, planeja, ok, não tem problema, planeja, mas cheque. Ok, confira nas Sagradas Escrituras, ore, fale com o Senhor a respeito disso, reveja, haja, descanse e repita. Faça isso sempre, tudo de novo. E mais uma coisa, nós não somos mediadores, nossas ações não são garantidoras do êxito. Não esqueça que Jesus Cristo é o garantidor, Ele é o mediador. É isso que diz em Hebreus 9,15, que diz que o escritor lá diz que Jesus é o mediador de uma nova aliança. É Ele que media tudo, é Ele que traz esse valor às promessas divinas. Nós vivemos num país do jeitinho, cuidado com o jeitinho, cuidado com isso. Agora, vamos para o segundo ponto. Veja como Deus age, mesmo depois de certos planos. Mesmo depois de certos planos. Às vezes a gente planeja errado, mas Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus que promete e cumpre a sua promessa. E agora, Deus é aquele que a gente começa a perceber, a gente olhando toda a história, é aquele que usa até dos caminhos maus para fazer algo bom. Mas, irmãos e irmãs, guardem isso. Isso não quer dizer que a gente possa fazer aquilo que apraz o nosso coração. Não é porque Deus converte aquilo que é ruim em algo bom, aquilo que é mal em algo bom, isso sustentado por Agostinho de Hipona e depois reafirmado por João Calvino, não quer dizer que a gente pode sair fazendo tudo que a gente acha que é legal, ou até mesmo ilegal, porque a gente vai botar na conta da graça do Senhor. Isso mostra irresponsabilidade, imaturidade, significa que a gente não entendeu de fato a graça, tá? Então vamos lá, olha como Deus vai agir, olha como Deus responde. Lembre-se, Boaz
tinha bebido, Boaz tinha comido. Ele estava com um coração tanto alegre. Era tempo de colheita, ele estava felizão, ele estava lá conferindo seus lucros, o resultado da sua colheita. Boaz estava num bom mood, deitou-se então junto aos cereais. Quando o narrador coloca que ele tinha deitado, significa algumas coisas, significa que ele estava talvez cuidando, porque naquela época tinha alguns ladrões de cereais e tinha hábito, então, das pessoas deitarem próximo aos cereais. Ou poderia ser um sentimento de agradecimento pela colheita, ele estava lá contente com aquilo que Deus havia lhe dado. Boaz era um businessman, Boaz era um homem de Deus, Boaz era o significado do Redentor de nossas vidas, ele era o significado, chamado Goel, do Redentor para a vida de Ruth. Boaz era esse cara, Boaz estava lá deitado, descansando, então Ruth chega de mansinha. Ao chegar de mansinha, ao deitar, ao descobrir os pés, e aí a gente começa agora a ver que literalmente não era a respeito de uma relação sexual, Boaz vai ficar assustado. Se fosse realmente, tivesse acontecido uma relação sexual, Boaz não acordaria assustado, tá bom? Boaz não acordaria assustado. Boaz era um homem velho. Ruth, supostamente muito mais nova, era quase que adolescente, entre a sua primeira juventude, a fase inicial da sua juventude, e ele era mais velho, e ela tinha escolhido ele, e o narrador deixa claro a fala de Boaz quando diz assim, nossa, bendita seja você, Ruth, porque você não escolheu nenhum homem mais novo. Boaz fala de um lugar da velhice, Boaz era um homem solteiro, mais velho. Ruth, uma viúva nova, porém moabita. E eles estavam lá. Era uma situação de extremo risco para os dois. Era uma situação de extremo risco. Bom, voltei para Noemi agora. Noemi disse o seguinte, vá lá, descubra os pés, fica ao lado dele. E ele vai te dizer o que você deve fazer. Só que Ruth não vai fazer isso. Ruth, ela vai ter a iniciativa, vai pedir Boaz em casamento. Ruth vai dizer, não vai esperar. E é engraçado que 3.000 anos atrás, né, isso vai acontecer. A gente acha um pouco estranho, eu não acho nada estranho se uma mulher vai pedir um outro cara em casamento, enfim, mas talvez seja um pouquinho, mas enfim, isso acontecer, e isso também é normal, isso pode acontecer, mas naquela época ainda era um pouco mais estranho por causa da sociedade. Uma mulher chegar no cara e falar assim, quer casar comigo? Casa comigo? Casa comigo, homens. Se vocês ouvirem isso de alguma mulher, eu não sei o que significa, tá? Não tem nada para poder ensinar, eu só sei que não sei o que isso significa, mas naquela época, quando Ruth fala isso, coloque a tua capa sobre mim, não quer dizer que ela pediu para ter relação sexual. A palavra utilizada, a capa, significa asas. Coloque as suas asas sobre mim. Ela vai utilizar a mesma expressão que Boaz utilizou quando eles tiveram o seu primeiro date. No primeiro date, Boaz disse assim para ela, você veio aqui para buscar refúgio debaixo das asas do Senhor. Ruth estava olhando para ele como a resposta do Senhor para a vida dela. Então ela vai dizer, eu quero proteção, eu quero me casar contigo, eu quero que você me proteja, eu quero estar ao seu lado, eu quero viver com você. Você quer casar comigo? Você quer casar comigo? E o mais legal, ela vai chamar ele de Goel, ela vai chamá-lo de meu Redentor, ela vai reconhecer isso. Vamos lembrar de Redentor aqui. O significado de Redentor era o significado que era dado àquele que tinha de comprar o direito de outro, aquele que liberta, aquele que resgata, aquele que restaura, aquele que redime. Havia uma lei, eu disse isso na mensagem passada, no episódio anterior, eu quero repetir aqui, havia uma lei em que o parente mais próximo, depois de ter uma família da sua parentela que tivera passado por uma necessidade, no caso do marido morrer, ele tinha que assumir, ele tinha que comprar os direitos para que ela pudesse, aquela família, se tornar família dele novamente. E é isso que Ruth estava enxergando, era isso que Noemi havia ensinado para ela, que Boaz era o Redentor, era aquele que faria com que a posteridade dela não fosse
interrompida. Era aquele que garantiria o direito da aceitação novamente como parte da família. É isso que Ruth quer dizer quando ele fala, você é o meu Goel, você é o Goel, você é aquele que vai redimir, aquele que tem o direito a isto. Ele fica novamente feliz e embora essa ação dela foi um pouco desastrosa, de ir na calada da noite, de uma forma talvez que mostrasse alguma coisa errada, e se a sociedade daquela época visse então aquele momento, embora aquela situação fosse um pouco constrangedora, embora aquela situação fora questionável, embora o plano de Noemi fora um pouco desastroso, sabe o que ele vai dizer? Ele vai olhar para ela, não vai tratá-la como uma qualquer. Ruth não era merecedora, o plano não era tão interessante, e ele vai dizer o seguinte, abençoada, bondosa e virtuosa. Ele vai tratá-la com graça. Este é o tipo de homem que a gente precisa na sociedade. Ele vai tratá-la com graça. Ele não vai abusar da vulnerabilidade dela. Ele não vai abusar e nem usar aquele momento como algum outro momento que o colocaria em risco, embora tudo fosse um grande risco se alguém os visse. Ele vai tratar com graça. Esse movimento de graça é um movimento que Deus faz conosco, mesmo quando os nossos planos são planos questionáveis. Sabe? Aí agora vai ficar um pouco mais tenso. Por isso é chamado de clímax. Vai ficar um pouco mais tenso. Parecia que ali poderia ficar bonito e terminar ali, mas ele vai dizer o seguinte, há alguém mais próximo. Eu sou seu redentor, mas não sou o redentor de direito. Eu sou o redentor de fato, mas eu não sou o redentor de direito. Existe um outro parente mais próximo. O narrador não coloca o nome dele. Há um parente mais próximo. Ele tem direito sobre você. Eu não tenho. A não ser que ele não queira te assumir. E agora ele faz uma promessa. Mas, se ele não quiser te assumir, tão certo, isso é no hebraico, tá? Na NVI ele fala, eu juro por Deus, que embora fosse um juramento, mas ele faz uma grande promessa utilizando uma outra expressão no hebraico. Tão certo como o Senhor vive, eu vou assumir você, eu vou me casar com você se ele não quiser. Boaz estava garantindo a ela, utilizando realmente a sua confiança no Senhor, a sua posteridade, a família, a continuação da família dela. Boaz estava sendo o alvo da oração dela. Estava sendo a oração na prática, mas ele sabia que outro tinha direito. Depois, no capítulo posterior, no próximo episódio, nós vamos falar como isso se desenrola. Mas nesse momento, nós temos algumas lições que a gente pode aprender aqui nesse segundo ponto. Primeiro, cuidado. Não se coloque numa situação difícil. Não faça como Ruth. Tome cuidado com isso. Não faça como Noemi, criando planos assim. É muito perigoso. Segundo, estabeleça limite e guarde o seu coração. Sabe como Boaz estava sendo liderado? Ele estava sendo liderado pelos valores do Senhor, pelos valores da sua própria família, que crescera ouvindo que não deve cometer tais pecados, mesmo na calada da noite, mesmo quando ninguém te vê fazendo. Existe uma canção do Capital Inicial que diz assim, o que você faz quando ninguém te vê fazendo? O que você faz quando ninguém te vê fazendo? Boaz estava lá, ele e Ruth. Ninguém estava vendo, mas ele sabia que os olhos do Senhor estavam lá, havia temor sobre ele. Ele não rompe os limites, ele guarda o seu coração. Então guarde isso. Eu falei de cuidado, não se coloque numa situação difícil. 2, se você estiver numa situação um pouco difícil, estabeleça limites, guarde o seu coração. 3, se torne a ação da oração. Muitas vezes a gente ora, a gente ouve orações de intercessões e a gente faz o quê? A gente cruza os nossos braços. Oramos por um mundo melhor e não lutamos por um mundo melhor.
Oramos para que Deus sustente os pobres e não somos generosos para ajudar os pobres. Lutamos para que o mundo não entre em colapso na economia e não sabemos lidar com a economia. Lutamos para que o mundo não entre num colapso da saúde e menosprezamos a vulnerabilidade do nosso próprio corpo, nos colocando em risco o tempo todo e colocando a vida de outra em risco. Seja a oração na prática. Boaz estava ouvindo a oração de Noemi por meio de Ruth, e Boaz estava agindo. Boaz estava agindo. 4, proteja a si mesmo numa situação difícil e proteja o próximo. Sabe qual é o problema? Muitas vezes a gente só se protege. A gente não protege o próximo. A gente tenta se livrar e a gente deixa o próximo a ver navios, a gente acaba até machucando o próximo. Então, o que o narrador mostra aqui? Mostra que Boaz diz a ela o seguinte: olha só, fica aqui para que ninguém te veja, senão vai pegar mal para você, vai pegar mal para mim. Então vamos fazer o seguinte, fica aqui, fica aqui, fica aqui, sai amanhã de manhã. Nós não fizemos absolutamente nada errado, ninguém vai pensar nada errado, mas só que você não vai voltar para casa de mãos vazias. Eu vou mostrar para você um Deus que sustenta a família por meio dessa ação. Ele foi lá e pegou algumas medidas de alimento, colocou na capa dela, encheu aquilo lá, colocou nas costas dela e falou assim: chega de manhã, a hora que chegar o sol, você sai e volta para sua casa. Nem todo movimento de proteção é um movimento de proteção ao próximo. Proteja a si e proteja o próximo. 5, nem todo relacionamento que começa errado termina errado. Parecia que esse relacionamento estava começando errado, e talvez até fora questionável, mas não termina de forma errada. Isso não é uma condicionante para que você saia aí se relacionando de forma errada, mas isso significa que as espigas da graça, como nós vimos no capítulo anterior, caem sobre aqueles, não, isso não significa graça, cai sobre aqueles que tomaram alguma decisão errada na vida. Nem todo relacionamento que começa errado termina errado. Há um propósito do Senhor na vida da sua igreja. De novo, isso não é uma condicionante para você sair relacionando errado. Agora veja comigo uma coisa. Tem uma cena incrível aqui. Uma cena em que essa cena faz a gente lembrar de uma outra cena num momento diferente da história. Na calada da noite, Boaz havia comido, havia bebido, então há um plano ali para que a família pudesse continuar. Sabe quem pensa assim? Sabe quem pensa assim? Uma família pensou assim. Uma família, as filhas de Ló. Sabe o que eles fizeram? O que elas fizeram? Bom, a mais velha chegou o seguinte: a mais velha chegou a esse pensamento: o nosso pai é velho, parece que não vai acontecer mais nada, os homens aqui parecem não ter tanto interesse em nós, ou num relacionamento que faça com que a nossa família cresça. Então, para que a nossa família continue, vamos embebedar nossos pais, o nosso pai. Vamos embebedar Ló. Vamos embebedar Ló. Então, veja, à noite, Ló dormindo, Boaz, à noite, dormindo. Ele tinha comido, ele tinha bebido, agora Ló seria embebedado. A ação de Noemi supõe-se que era para que a família dela pudesse continuar de uma forma meio estranha. E aqui a gente vai ver que a ação dessas duas mulheres, as filhas de Ló, também era claramente estranha. Elas vão chegar e vão dizer o seguinte: eu primeiro vou me deitar com meu pai, e depois amanhã você embebeda ele, e você vai se deitar com ele. Assim nós ficaremos grávidas, e aí a nossa família não vai morrer. Veja que quando chega o desespero, os planos são desesperadoramente errados. Sabe quem é que faz isso? Bom, filha de Ló. Ló a mais velha vai ter um filho. Sabe como é o nome desse filho? Moabe. Parece que tudo estava seguindo para uma repetição. Parece que aquilo que aconteceu com o país, com a cidade que Ruth nascera, chamado Moabe, parece que estava repetindo, parecia maldição hereditária. Mas eu quero dizer para você que maldição hereditária não existe. O pecado existe, nós carregamos isso em nossas vidas, mas não existe maldição hereditária. Não existe, sabe por quê? Porque o sacrifício na cruz do Calvário interrompe
todo ciclo de maldição quando a graça chega. Não existe maldição alguma hereditária. Não acreditem nisso, tá? Não acreditem nisso. Isso é uma falácia que fora inventada. Sabe o que acontece aqui? A graça impede que essa sequência de erros na família da cidade de Moabe continuasse. Não há uma relação agora sexual entre Boaz e Ruth. Não há. Isso não acontece. A graça interrompe aquilo lá. Diferentemente daquela ação desastrosa das filhas de Ló, parecido até mesmo com uma ação questionável de Noemi, agora a graça interrompe tudo isso e mostra que o futuro pode ser de forma diferente. Por fim, nós podemos aprender nessa cena aqui que a graça, e isso é o 6º ponto, a graça vai além dos nossos planos. A graça vai além dos nossos planos e conserta os planos errados. De novo, isso não é condicionante para fazermos coisas ruins. Último ponto. Aprenda o descanso. Aprenda o descanso. Relembre os dois primeiros pontos. Cuidado com certos planos. Observe como Deus age. Veja o movimento da graça no caminho. Terceiro, aprenda o significado do descanso. Nos últimos versos, no verso 16, 17, no verso 18, o narrador vai dizer que há um diálogo entre Noemi e um diálogo com Ruth. Noemi, quando Ruth está chegando, talvez alegremente ou cheio de expectativas, olha, que talvez vai ter uma notícia boa. Boaz aceitou o casamento, a nossa família vai realmente prosperar, a gente não vai morrer aqui, teremos a continuidade disso, veremos, eu quero ver meus netos, eu quero ver sucessores, eu quero ver tudo isso. E Ruth chega e dá a notícia para ela. Talvez não fora do jeito que Noemi queria, mas Ruth conta para ela o seguinte, olha, ele fez isso comigo, ele me tratou bem, ele me tratou com graça, ele falou que tinha um outro redentor, mas que não desistiria de mim, que ele ia lutar por mim, e me deu esses alimentos e disse o seguinte, não era para eu chegar de mãos vazias para você, Noemi. Uou, volta lá agora para o capítulo 1. O capítulo 1 termina com a seguinte frase de Noemi. Vai terminar, antes, acho que no verso 21, depois do 22, 21 vai dizer o seguinte, 20 e 21, Noemi vai dizer aqui o seguinte, não me chame de Noemi, me chame de Mara, me chame de amarga, sabe por quê? Porque o Senhor me fez voltar de mãos vazias. Mas aqui, Deus estava enchendo a mão de Noemi com esperança. Boaz usa a mesma expressão que ela usara, não vai voltar de mãos vazias. A promessa do Senhor em nossas vidas faz com que a gente nunca, jamais ande de mãos vazias. Ainda que tenhamos mãos vazias, mas todos os dias, quando nós lembramos do garantidor da promessa, não da promessa, mas do garantidor da promessa, nossas mãos se enchem de esperança. Quer olhar para a promessa? Olhe para o garantidor da promessa. Isso traz muito mais confiança do que apenas pensar na promessa. Por fim, essa história vai terminar da seguinte forma. Noemi, depois de ter visto isso, de ter ouvido isso, e viu a quantidade de alimento representando que realmente as mãos não ficam vazias, porque nós pertencemos ao Senhor, Noemi vai dizer o seguinte para Ruth. E aí vai encerrar as cortinas sobre elas. As cortinas dessa história estão encerrando sobre elas com a seguinte frase, olha, ele não vai desistir, ele não vai se cansar, ele não vai parar um segundo. Então, Ruth, só faça o seguinte, descanse, 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 descanse. Ele não vai parar, ele vai resolver esse problema. Ele é o solucionador, ele é o resgatador, descanse. Se é o seu outro mais próximo de nós, ou se é ele, eu quero que você agora só descanse, só descanse. E aí é um convite para nós. Um convite para nós aprendermos a descansar. É um convite para nós
ao ouvirmos as promessas de um Deus que cuida da família, que um Deus que faz as coisas acontecerem, é um convite para que a gente aprenda a descansar. A promessa de Deus jamais faz com que andemos de mãos vazias. Sabe por quê? Porque o Evangelho diz que promessa feita é promessa cumprida. E tudo se cumpre na cruz do Calvário. Tudo se cumpre na cruz do Calvário. Então nós podemos olhar hoje, sabe como? Com esperança. Podemos olhar assim. Esqueçam da promessa por um pouco. Não coloque ela em primeiro lugar. Coloque em primeiro lugar o garantidor da promessa. Aquele que fez a promessa é aquele que cumpre a promessa. E já fez isso na cruz do Calvário, quando Jesus disse o seguinte: acabou, está consumado, está tudo feito. Segundo, Ruth vai acreditar em Boaz. É isso que Noemi vai dizer, acredite em Boaz. Sabe que convite é para nós? Sabe que convite é para vocês? Acredite em Jesus. Acredite em Jesus. Em João 6:29, fala que a gente não deveria trabalhar por qualquer outra coisa, senão por aquilo que realmente nos alimenta. Os discípulos, ao ouvirem isso, perguntam, mas então o que eu devo fazer? A resposta de Jesus: apenas acredite em mim. Acredite em mim que eu fui enviado por Deus para cumprir a promessa na vida de vocês, que vocês serão de Deus e que Deus será de vocês para sempre. Que esse relacionamento entre Deus e a família jamais será interrompido. Nunca será interrompido. Ruth, acredite em Boaz. Vocês, acreditem em Jesus. Acredite. Terceiro, e a gente termina aqui. Ruth vai ouvir de Noemi: descanse em Boaz. Descanse em Boaz, pois ele não vai descansar. Ele não vai descansar. Nós precisamos acreditar em Jesus, porque Jesus nunca se cansou de absolutamente de nada. Quando ele disse, está consumado, acabou tudo, eu fiz tudo, era um convite para que nossas ações pudessem repousar nas ações dele. Nós não somos os garantidores das promessas. Cristo é o garantidor da promessa. Nós não somos os mediadores. Cristo é o mediador. Nossos planos podem levar a gente a viver numa vida frenética, ativista, neurótica, para ver os planos sendo cumpridos no meio de uma recessão econômica, de uma crise da saúde. Mas o Senhor está dizendo, descanse em mim. Ok, vá, planeje, trabalhe, mas vá com o coração descansado. E ele vira para os seus discípulos, viram para todos que estavam vindo, e Mateus vai dizer que Jesus disse o seguinte: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Descanse no Senhor, descanse em Jesus. Ruth, descanse em Boaz. Vocês, eu, todos, aprendamos a descansar em Jesus. Oremos. Pai, obrigado, porque a Tua palavra tira de nós algumas coisas, pensamentos errados, planos errados, equivocados, questionáveis, planos que nós não deveríamos nem pensar, sequer colocar em prática, mas o Senhor vai lá e altera isso, às vezes não impedindo que os nossos planos sejam executados, às vezes sim, e obrigado por isso, mas às vezes, no meio da execução do plano, o Senhor aparece graciosamente, como um Boaz apareceu de uma forma amável, de uma forma gentil, chegando para Ruth e chamando ela de virtuosa, de uma mulher amada, de uma mulher bendita, de uma mulher abençoada. É a forma que Boaz chega até Ruth, mesmo ela merecendo ouvir até outras coisas, até ser tratado de outra forma. O Senhor é assim que o Senhor chega a nós, de uma forma graciosa, de uma forma amorosa. O Senhor muda os nossos caminhos o tempo todo. Obrigado, porque isso é a Tua santa sabedoria, mostrando que nós não somos soberanos, mas o Senhor é, e o Senhor faz de uma forma em que exige de nós apenas uma coisa: descanso. Então eu peço a todos aqueles, Senhor, que estão cansados, porque talvez tentaram colocar
alguns planos em práticas, e isso exigiu deles um tremendo de um esforço e se frustraram com respostas negativas. Mas a Tua graça vai, Senhor, até eles nesse momento, e o Senhor trata tudo isso mostrando que o Senhor na cruz do Calvário é aquele que faz a gente descansar do nosso ativismo neurótico, que tenta fazer com que as Tuas promessas sejam cumpridas pelo nosso intermédio. Por fim, perdoe-nos por todas as vezes tentarmos ser o mediador, ser aquele que garante que a promessa seja cumprida. Traga alívio, traga esperança, encha as mãos do Teu povo de alegria, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, quero que vocês continuem estudando a palavra de Deus, o livro de Ruth, esse livro fantástico que aponta para Jesus o tempo todo. Só dessa forma a gente vai subsistir aos tempos difíceis de nossas vidas. Esse é o romance da redenção entre Jesus e vocês. Que Deus abençoe vocês, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai, que a presença poderosa do Santo Espírito esteja com todos vocês em nome de Jesus. Amém. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso. Segura estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em Teus braços é o meu descanso, 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 em Teus braços. Nós somos a Igreja Presbiteriana de Perdizes
E se você tem nos acompanhado e deseja colaborar conosco, aqui tem algumas informações de como você pode fazer isso. Nós queremos levar o Evangelho um pouco mais adiante e nós desejamos que você se torne um coparticipante do avanço do reino. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado.